Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina para falar com você sobre o São Paulo. Infelizmente, nesta tarde de domingo, um domingo chuvoso no Morumbi, o São Paulo perdeu a oportunidade de conseguir brigar por uma vaga pela Copa Libertadores em 2023. Mais um vexame na história desses jogadores que são péssimos vestindo a camisa do São Paulo. O Botafogo venceu o jogo por 1-0, subiu na tabela e o tricolor paulista pode dar adeus à Copa Libertadores, porque esse jogo era um confronto direto chave na tabela diante da rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a 31ª rodada do campeonato e o São Paulo precisava de uma vitória jogando em casa, com o apoio da torcida e sob forte chuva no Morumbi. Mas infelizmente, pela incompetência dos jogadores e do treinador do São Paulo, pela prepotência do técnico Rogério Ceni e por esses jogadores amarelões que não merecem nada, o São Paulo não conseguiu disputar com o Botafogo. Então o Botafogo foi merecedor da vitória, conseguiu ali no final do jogo um pênalti, que na minha opinião foi realmente pênalti claro, marcado pelo Léo, segurando o jogador, que acabou até sendo expulso, e agora pode complicar também o São Paulo para o próximo jogo, e a gente vai conferir as informações deste duelo entre São Paulo 0, Botafogo 1 pelo Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve para ficar por dentro das informações, ativa o sino de notificações e deixa também aquele like aí para fortalecer aqui o canal. Vamos conferir, né, a escalação do Rogério Ceni para este jogo. O Rogério Ceni saiu no 3-4-1-2 com Felipe Alves, Rafinha, Miranda e Léo, Alisson, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Wellington, Patrick, Luciano e Caleri. Se você olhar para o desenho tático, parece até um bom time colocado pelo Rogério Ceni dentro de campo, mas com a bola no pé nada funcionava para esse time do São Paulo. Muitos jogadores abaixo daquilo que podem render e o time que parecia cansado desde o início. Parecia que o time tinha acabado de fazer uma maratona e ter comido uma feijoada no almoço e foi para o jogo, né? Sem contar que alguns jogadores aí pareciam ter repetido o prato, né, nesta feijoada na hora do almoço. É o caso do Patrick e é o caso do Luciano. Dois jogadores que não estiveram bem na partida do início ao fim, e o Rogério Ceni que demora muito para mudar o time, né? O Rogério Ceni não faz substituições quando precisa e quando precisa acaba fazendo-as errado, né? Então, infelizmente, o São Paulo não foi efetivo, teve muito mais controle de jogo, mas quem fez o gol foi o Botafogo. Quem conquistou os 3 pontos foi o Botafogo. Na minha opinião, eu vou deixar aqui uma nota para cada jogador e também para o técnico Rogério Ceni. Felipe Alves, infelizmente, não foi culpa dele a questão do pênalti, né? Mas é um goleiro também que tem falhado constantemente, não mostra segurança e na partida de hoje, né, poderia ali ter evitado o lance se ele sai com a mão, né, quebrando a bola ali durante o lançamento para dentro da área. Um goleiro que fica parado, né, embaixo da trave. Infelizmente aí não é um goleiro bom para o São Paulo, vai ficar com a nota 3. O trio de zaga, Miranda, Rafinha e Léo, vai ficar Miranda e Rafinha com a nota 3 e Léo com a nota 0. Fez o pênalti e foi expulso. Infelizmente também não é um jogador que a gente gostaria de ver no São Paulo. Alisson, uma péssima partida, falhou em tudo que tentou, é um jogador muito fraco, Alisson, né? Precisa o São Paulo mudar um pouco esse time. O Rogério Ceni é muito teimoso quanto a isso. E o Alisson aí, talvez um dos piores dentro do campo na partida de hoje, vai ficar com a nota 2 também. Rodrigo Nestor, mais uma vez, alguém precisa dar biotônico Fontoura para esse moleque, né? Porque ele precisa crescer, ganhar força, ganhar estrutura física para ser um jogador de futebol. Talvez se ele fosse um atleta de natação ou triatlon, talvez ele conseguiria ser melhor, né? Porque você é mais leve, mais rápido ali, né? Agora, jogando bola, infelizmente, não é a desse moleque aí. Talvez se ele voltar para o sub-10, sub-12, ele tenha alguma condição para jogar.
Infelizmente também não é aquilo que a gente espera de um camisa 8 do São Paulo, ele veste a 25, mas faz a função de 8, vai ficar aí com a nota 4. O Pablo Maia, um bom jogador, fez uma boa finalização na única defesa perigosa que o Gatito Fernandes fez durante o jogo. Pablo Maia vai ficar com a nota 5. Wellington, um péssimo jogador também, já faz muito tempo que não vem rendendo com a lateral esquerda ali no São Paulo, infelizmente, né? O Wellington pode render mais, eu acho que precisa ter mais oportunidade, mas vem falhando muito quando entra, né? Quando tem a possibilidade de tomar a posição do Reinaldo, vem falhando bastante aí, não vem fazendo bons jogos o Wellington, mas é um jogador que eu acho que pode ser utilizado mais vezes, precisa entrar num esquema melhor para conseguir jogar. Infelizmente toma muitas decisões erradas e vai ficar com a nota 4. O Patrick, uma péssima partida do Patrick, né? O camisa 88 do São Paulo, o Wakanda para sempre, aquele Patrick decisivo que a gente acabou vendo em alguns jogos, não existe mais. Esse Patrick está completamente fora de forma, né? Na minha opinião, também péssima partida do Patrick, nota 4. Luciano também não jogou nada, né? Só reclama, erra muito nas decisões. Também não é aquele jogador decisivo que a gente viu em alguns jogos, vai ficar com a nota 4. E Caleri, infelizmente dá dó de ver o Caleri nesse time, é um cara que briga o tempo todo, mas também não tem feito bons jogos, né? Não é aquele Caleri efetivo que a gente já chegou a ver e assistir no São Paulo, vai ficar aí com a nota 4. Rogério Ceni é nota 0, por conta das mudanças que o Rogério Ceni fez durante o jogo, né? Infelizmente o Rogério Ceni demora muito para mudar e quando mexe errado, né? O São Paulo tinha como disposição para este jogo o Igor Vinícius, que acabou entrando, Reinaldo, Luan, Galopo, Naruel Bustos, o Éder, o Igor Gomes, André Anderson, Luizão, Ferrarese, Jandrei e Marcos Guilherme. Aí o Rogério Ceni morre abraçado com essa linha de pensamento, de raciocínio dele, né? E por essa teimosia, muitos outros técnicos a gente viu se dar mal no São Paulo. Foi o caso, por exemplo, do Fernando Diniz. E o Rogério Ceni segue pelo mesmo caminho. Então, Igor Vinícius pela lateral direita, ali no lugar do Alisson, é a mesma porcaria. Não dá para esperar mais desses jogadores, né? Eles não conseguem render mais do que isso. Infelizmente, eles são limitados, fracos e omissos dentro de uma partida, dentro de um jogo importante. Reinaldo é a mesma coisa, né? Troca o lateral Wellington pelo Reinaldo, o Reinaldo entra com sono dentro de campo, né? E, infelizmente, também já nem tem que renovar, manda o Reinaldo embora, é hora de renovar aí no São Paulo. O Reinaldo acabou entrando também, vou deixar aqui sem nota esses jogadores, porque é lastimável ver esse time do São Paulo, né? O Galopo, o cara entra com a batata assando, o time já todo perdido dentro de campo, não tem oportunidade o Galopo. A gente não entende por que o Rogério Ceni não coloca esses caras desde o começo, ou muda na hora do intervalo, né? Naruel Bustos, pelo jeito, o cara não joga nada ou vive machucado, porque não tem oportunidade no ataque do São Paulo. O Éder sempre joga, né? Rogério Ceni gosta de falar que deixou de jogar na Itália, que o Éder deixou de jogar na Itália para vir jogar no Brasil, mas é um jogador que ganha 700 mil reais na reserva para não render nada também, né? Raramente ele faz aí 45 minutos bons em uma partida ou outra. E infelizmente é o banco reserva aí que o São Paulo tem, né? É um banco aí que infelizmente custa caro para o tricolor. Igor Gomes acabou não entrando, moleque também que já tá indo embora. O André Anderson, a gente não sabe, né, se esse cara tá perdido lá dentro do São Paulo, se tá tudo certo com ele, se tá machucado, se tá à disposição. É um cara que nunca entra. Quando entra, falta 30 segundos para acabar o jogo. O Rogério Ceni não coloca o cara para jogar. Agora precisa entender se tem algum problema pessoal contra o André Anderson, porque a gente precisa ver esse cara jogar.
Se não for o caso, então se vai permanecer com o Rogério Ceni e o Rogério não gosta de usar o jogador, manda esse jogador embora de volta para Lazio. O cara tá emprestado aí ganhando dinheiro sentado no banco de reservas e nem joga, gente. Então não dá mais para aceitar esse tipo de incompetência, de amadorismo na gestão do São Paulo, tanto na diretoria quanto na parte de comissão técnica. É lamentável ter que dizer isso aqui, mas o São Paulo é um time frouxo, é um time fraco, de uma diretoria incompetente, completamente amadora. E aí a gente pode pegar do presidente ao técnico do São Paulo. Luizão não entra, né? É o reserva do Léo. O Luizão é reserva do Léo, né? Os dois jogadores que jogam com a perna esquerda como zagueiro pelo lado esquerdo. Então, Luizão, se você consegue ser reserva do Léo, meu amigo, reveja seus conceitos. Reveja seus conceitos, né? É o que eu tenho para falar pro Luizão. Já o Ferrarese também é reserva do Miranda e é reserva do Diego Costa. Então, na ausência do Diego Costa, joga o Miranda. Na ausência do Miranda, joga o Ferrarese. Agora, para que trouxe o zagueiro, gente? Se o cara não joga, para que trouxe um cara desse? Reforça o time do Rogério, mas ele não utiliza os caras. Não dá para entender também o tipo de pensamento do técnico Rogério Ceni. Jandrei, ele, Felipe Alves, é a mesma coisa. Eu daria a chance para o terceiro goleiro, para ver se alguma coisa muda aí nesse time do São Paulo. E o Marcos Guilherme, né? O Marcos Guilherme é aquele jogador, né, que estica e para. Ele dá um pique com a bola, sai correndo, aí vem 3, 4 caras perto dele, ele para. Aí ele toca para trás. É raro quando esse cara faz uma boa jogada. Agora o cara chegou de graça do Internacional, um cara que não deu certo em lugar nenhum. E aí chega no São Paulo para ser a esperança que vai entrar do banco de reserva e vai mudar alguma coisa dentro de um jogo desse. Não dá para aceitar isso dentro do São Paulo. Não dá. Quem viu o São Paulo jogar futebol, o São Paulo que acabou lá em 2008, quem viu os jogadores que passaram pelo São Paulo, vários atletas, não consegue, o torcedor não consegue aceitar esse tipo de jogador dentro do São Paulo, cara. E infelizmente, mais uma vez, uma boa oportunidade o São Paulo desperdiçou dentro do Morumbi. E o Marcos Guilherme é a cara do fracasso aí do São Paulo. Não só ele, como o Alisson, como o Reinaldo, esses tipos de jogadores que o São Paulo vem contratando nos últimos 2, 3, 4, 5, 10 anos. É esse tipo de jogador que a gente tem que colocar esperança que vai sair do banco de reserva e vai mudar um placar, que vai mudar um jogo? É lamentável, né? Para falar das estatísticas aqui, o São Paulo deu 8 chutes contra 7, apenas 2 chutes no gol durante toda a partida. E, e o Botafogo deu 1 chute no gol, que foi gol. Né? Então o São Paulo cria 8, 2 acerta no gol. O Botafogo cria 7 e 1 no gol, que é gol. Cara, dá para aceitar uma coisa dessa, torcedor? O time do tamanho do São Paulo, da grandeza, da instituição que tem o São Paulo. Aí o São Paulo teve 68% da posse de bola contra 32% do Botafogo, 502 passes trocados pelo São Paulo contra 249% do Botafogo, 81% a precisão de passe do São Paulo contra 66% do Botafogo, foram 16 faltas cometidas pelo São Paulo e a metade pelo Botafogo, 3 cartões amarelos para o São Paulo contra 2 do Botafogo, 1 cartão vermelho para o São Paulo, 4 impedimentos para o São Paulo contra 3 do Botafogo, 10 escanteios a favor do São Paulo contra 4 do Botafogo. Agora, esquece a chance de se classificar para a Copa Libertadores. Esse era um jogo chave na tabela para o São Paulo vencer e se classificar. As 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu para o Botafogo, 1-0 no Rio de Janeiro e 1-0 no Morumbi. É pelo menos a 4ª derrota do São Paulo dentro de casa. O São Paulo também perdeu para o Palmeiras por 2-1, para o Fortaleza por 1-0, para o Flamengo por 2-0 e agora perde para o Botafogo por 1-0.
O tricolor paulista já mostrou esse time, já mostrou que é um time amarelão, não consegue dar a volta por cima quando precisa. E agora é um time que não merece nada. Você, torcedor, merece. Você, torcedor, merece sim. Mas o time, esse elenco aí frouxo, sem vergonha, não merece ir para a Libertadores. Porque vai chegar lá e vai passar vergonha, vai passar vexame. E vai mais uma vez conquistar vexame e vergonha para a história do São Paulo Futebol Clube. Então você, torcedor, tenha orgulho de ser São Paulino, não pelo time, não pela fase, mas pela história, pelas conquistas do passado, porque é a única coisa que a gente pode ter orgulho da instituição São Paulo Futebol Clube. Agora, esse time atual, esses caras que estão aí, eles não merecem não. E o torcedor hoje que protestou com o nariz de palhaço, saiu como palhaço, porque é um time que não merece vestir a camisa do São Paulo. Se eu sou o presidente do São Paulo, eu faço uma limpa nesses jogadores. Metade do elenco eu mandava embora. Se vira para pagar, faz contrato, se vira, paga depois, não interessa, já deve para meio mundo e não paga ninguém essa diretoria do São Paulo. Então, o certo é renovar o São Paulo, renova. Em todas as áreas, renovações em todas as áreas, comissão técnica, a área médica, a área de profissionais, a área de preparadores físicos, a treinador de goleiro, treinador da categoria de base. Renova São Paulo. Já é hora de renovar. E agora o Júlio Casares vai ser reeleito, tudo indica que vai ser, porque é tudo farinha do mesmo saco, né? Essa cúpula maligna que está instalada dentro do São Paulo. Então, praticamente já traçaram já a próxima eleição aí, já tá tudo certo, né? Já são tudo aí na mesma linha, né? A oposição não vai conseguir vencer. Então já renova todo mundo. Mexe nesse São Paulo, porque a gente precisa voltar ao São Paulo Futebol Clube que a gente viu. Não dá mais para aceitar um time frouxo amarelão como esse. Treinadores que são fracassados, que são limitados, que morrem com convicções porque não conseguem dar o braço a torcer, porque falta humildade. O excesso de orgulho, de prepotência, de arrogância do Rogério Ceni vai fazer o São Paulo ficar fora de várias outras conquistas. E tem mais uma temporada para o Rogério, pelo que tudo indica, ele vai ficar até o final da temporada e talvez fique em 2023. É hora de renovar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esse foi o vídeo de análise aqui do pós-jogo para falar de São Paulo 0, Botafogo 1. Esquece a vaga na Libertadores, porque esse jogo era chave para o São Paulo vencer. E agora faltam aí 8 rodadas para o São Paulo. Não tem como alcançar uma vaga no G8 se o São Paulo não vencer pelo menos 6 desses jogos. Então, praticamente, o São Paulo pode sim dizer adeus à Libertadores 2023. Eu agradeço pela sua presença aqui. Esse foi o vídeo de análise aqui do pós-jogo do Turbina Tricolor. Muito obrigado pela sua presença. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreve. Se você já é inscrito, muito obrigado também pela sua colaboração, pela sua fidelidade. E deixa aquele like para fortalecer aqui o canal. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi. É o clube da fé onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista, um forte abraço. Valeu!